foi, talvez, arduamente esculpido pela própria humanidade e que tem a ver com o conhecimento que o ser humano tem acerca de si mesmo e que foi desenvolvido ao longo da história da humanidade e que tem a ver com os fundamentos que fazem parte das grandes tradições religiosas, né? Quando eu digo fundamentos, eu estou pensando justamente talvez nas coisas mais caras e mais de maior sabedoria de conhecimento que foi elaborado e que está aí assentado no que é base das grandes tradições religiosas. E não, talvez, aquelas elucubrações como é que a Vanessa falou? Esse controle extremo, que muitas vezes está baseado em, talvez, mais em alguns rituais, em algum moral, por exemplo, no excesso, no moralismo, que a gente poderia perguntar em que medida esse excesso de controle é religioso, ou está assentado nas bases e no conhecimento e nos fundamentos dessa própria tradição religiosa. De onde que a gente poderia dizer que esse excesso de controle é de fato base dessa mesma tradição religiosa cristã, pois em Jesus Cristo e na sua prática, a gente não vai encontrar nenhum tipo de controle como esse que está vendo aqui. Muito pelo contrário, havia uma liberdade imensa, antes desconhecida, não é? E a quebra do controle, exatamente, quer dizer, o cristianismo se funda na quebra e no confronto de um controle antes muito fortemente estabelecido, porque o judaísmo da época se caracterizava justamente por ter chegado a um excesso, a uma máxima de controle das pessoas que exerciam aquela religião. E o cristianismo inicia justamente como a partir de um pequeno grupo que começa a questionar esse excesso de controle, né? Então, a pergunta sobre porque ouvindo a professora Vanessa aqui, eu fiquei pensando, isso mais parece um militarismo do que algo religioso, né? Em que medida essas duas coisas aqui, ou de onde se empresta, onde se busca esse tipo de sistema, né? Em que de fato está baseado esse tipo de sistema que a gente estava ouvindo aqui, né? Então, a instância espiritual, falando aqui a partir da definição que a fenomenologia tem do que é a nossa dimensão espiritual, a instância espiritual é aquela pela qual o ser humano é capacitado de atos de controle. Mas aí, quando a gente fala de atos de controle, a gente fala inclusive da capacidade pessoal, individual, que o ser humano tem de controlar-se a si mesmo, não é? As suas emoções, os seus instintos. Né? E essa capacidade é uma capacidade espiritual, ela é própria do ser humano. Então haveria também, se poderíamos pensar, já motivado aqui pelo que eu escutei antes, né? Que interessante, quantas maneiras a gente poderia pensar que existem para caminhos, né, para ajudar o ser humano, talvez, a resgatar a sua dimensão espiritual, que implica na capacidade do desenvolvimento dos seus atos de controle, né, próprios, e talvez não tão institucionalizados, né, com tanto rigor. E esses atos de controle são o controle da dimensão física e psíquica e de seus atos correlatos, né? E controle que se dá pela instância capaz de pensamento, de ponderação, de valoração. Então, a convergência entre as três dimensões da física, psíquica e espiritual, ela, segundo a fenomenologia, se dá na consciência. Nesse sentido, é importante verificar o avanço que se dá na compreensão do que seja o espiritual. E é essa a capacidade que torna o ser humano um ser singular. Segundo Leonardo Boff, explica que o espiritual não se refere a um sentimento religioso,
Se trata da dimensão que constitui o ser humano e é uma potencialidade e capacidade de transcendência, que é a capacidade de ir além de si. E, enfim, isso diz muita coisa. Ir além de si, talvez também ir além daquilo que a gente é no momento, né? Fez até o momento, pensou até o momento, né? É uma capacidade de ir além de se implicar no mundo, que permite ao ser humano ver além das coisas e compreender o sentido mais profundo das coisas. Enfim, é o que eu já falei também, né? A capacidade racional, ética, valorativa, que é única da criatura humana diante de outras criaturas. Espiritualidade, nesse contexto de compreensão, é um modo de ser, onde todas essas potencialidades profundas e transcendentes estão presentes. Então, para a realização plena da existência, o ser humano necessita e almeja a realização de sua totalidade física, psíquica e espiritual. Quando uma dessas dimensões não pode se realizar efetivamente, as outras dimensões também são afetadas e a existência fica comprometida. Vale dizer que a não realização espiritual comprometerá justamente aquilo que define ou diferencia essencialmente o ser humano, o ser do ser humano, o ser do ser humano. É nesse sentido que o contexto que a gente está aqui pensando, não é? E refletindo em torno da questão espiritual no mundo contemporâneo, que é complexo e por isso talvez é necessário a gente se perguntar de novo, né? Considerando o que efetivamente está em jogo, né? E em crise. A gente fala de uma crise espiritual. Né? Quando o Jaspers escreve sobre a situação espiritual do nosso tempo, ele está falando realmente também de uma crise com essa dimensão do espiritual. E eu vou falar um pouco mais disso na sequência do meu texto, mas eu vou falar do Viktor Frankl, porque uma questão importante se coloca, porque quando a gente hoje, se a gente pensa que existe uma crise com a religião, né, ou como a gente queira definir, e a partir dos autores que eu leio aqui, eu acho possível a gente pensar numa crise espiritual. E essa crise espiritual, quando a gente toma em conta aquilo que, a partir da fenomenologia, se diz o que é o espiritual, então a gente tem uma crise, uma dificuldade com a nossa dimensão reflexiva, a nossa dimensão valorativa, a nossa dimensão do pensamento, a nossa dimensão do discernimento, né? E isso, quer dizer, como algo que afeta hoje a humanidade. E aí eu acho interessante também, porque talvez essa crise, aí a gente tem que pensar que essa é uma questão, como que a gente então vai repensar ou refletir mais a fundo? Porque se justamente a nossa capacidade de refletir, de pensar, ela está afetada, e se essa é a nossa dimensão que é capaz do controle das nossas emoções, então como que a gente organiza e equilibra a existência, né? E o modo de organização da existência no mundo contemporâneo? Deixa eu passar um pouco adiante aqui. O Viktor Frankl vai dizer que o que caracteriza essa época é um grande sentimento de vacuidade e insignificação. E o Frankl ele se refere a um processo crescente de adoecimento espiritual da sociedade, que ele também chama de patologia do nosso tempo, de neurose coletiva, né? Mas eu acho interessante porque ele chama de adoecimento espiritual. E aí a gente tem que tomar em conta essa característica, né, do que é o espiritual. Ele diz que os sintomas são a adicção, que se evidencia no uso de drogas lícitas e ilícitas, quer dizer, o alto consumo, altíssimo consumo. E eu acho que hoje a gente tem que falar do altíssimo consumo de drogas lícitas, né, por grande parte da população. A agressão que se evidencia na violência generalizada, seja dentro das casas, né, seja dentro das casas, haja vistos elevados números de violência doméstica, a violência sexual contra crianças, homicídios, suicídios, e ele fala da depressão, então,
que se mostra não apenas como uma doença a mais, mas como um sofrimento de cunho espiritual que denuncia a insatisfação de um grande contingente de pessoas como modo de vida em uma determinada sociedade. E ele fala da banalização da sexualidade como mais um sintoma do adoecimento espiritual, porque essa banalização da sexualidade se apresenta como sintoma que se evidencia na superexposição do corpo, na mediatização dos conteúdos relacionados à vida sexual, além dos problemas relativos à busca pela potência e pela ausência de prazer nas relações sexuais, que agora se pautam na performance mais do que na relação afetiva entre pessoas. É muito curioso observar, segundo Victor Frankl, como numa sociedade que tanto uma cultura somática que tanto aposta no corpo, que tanto aposta na exposição da potência sexual, na performance sexual, e numa sociedade onde essa mesma sociedade toma remédios a toneladas para ter prazer. Quer dizer, é um paradoxo, no mínimo, né? A sociedade que mais fala de sexo, pelo menos aparentemente, que mais expõe o corpo, que mais busca potência sexual, toma remédios para essa mesma potência, para ter prazer sexual. Não é? Então, aí, segundo ele, essas são algumas das características que mostram um adoecimento espiritual do ser humano. Então, são sintomas manifestos na sociedade em geral, né? Por isso que ele fala de uma neurose coletiva, né, no mundo ocidental contemporâneo, né? Enfim, né, sendo que nós podemos identificar esses sintomas significativamente agravados e aprofundados, né, nos dias atuais, tomando em conta que o Frankl ele escreveu isso já tem 3, 4 décadas. E por isso o Frankl também vai chamar isso de uma neurose nogênica, porque ela está relacionada com a falta de sentido e a incapacidade do ser humano de, nesse tempo, realizar seu senso de responsabilidade. Não é? Eles vão falar muito em torno dessa dificuldade do ser humano de realizar o seu senso de responsabilidade, que é uma capacidade humana. Então ele vai dizer que a existência humana foi vitimada pela neurose e está deteriorada, decadente. O noológico está além do psicofísico e se trata da dimensão valorativa, intelectual, reflexiva e artística. E essa